Olá, seja bem-vindo ao programa Ação Nacional. Bom, você acha possível conciliar fé e carreira? Que valores cristãos têm espaço na lógica empresarial? Hoje nós conversamos com o escritor Luiz Ângelo Zanforlin e ele vai provar que isso não só é possível, como ele já colocou em prática na sua atuação profissional. Bem-vindo, Luiz. Obrigado pela sua presença aqui no programa Ação Nacional. Fico feliz também. Obrigado. Que interessante. A gente vai bater papo sobre isso, mas eu quero conhecer um pouquinho quem que é o Luiz. Vamos ver aqui quem que é o Luiz. O Luiz Ângelo de Andrade Zanforlin. Isso. O Luiz Ângelo é um engenheiro civil que nasceu em Piraju e que muito cedo veio para São Paulo, com 14 anos, e acabei me dedicando a minha vida profissional toda na área imobiliária, como engenheiro civil, para separar um pouco, para as pessoas compreenderem. A área imobiliária, vamos dizer, é quem constrói prédios, faz casas, é o incorporador, construtor. Então, essa foi o foco da minha vida nesses 40 anos aí. Muitos conhecem como construtora, né? Porque a diferença é que nós fazemos, a gente foi o construtor, mas a gente também concebeu o produto. Ah, sim. Essa figura da concepção do produto, quando você compra um terreno e faz a concepção, essa figura, né, o nome correto dele é incorporador. Então, a minha empresa, ela era incorporadora e a gente também construía, né? Então, a minha vida foi isso. Eu saí muito cedo, com 14 anos de Piraju, quis fazer o colegial em São Paulo e aí tive eu sempre tive uma inquietação com a espiritualidade. Então, essa questão, vamos dizer, desde cedo na minha vida, ela fez parte e faz parte até hoje. Então, isso tudo, vamos dizer, o meu desejo é que o livro retrate um testemunho de como eu fui percebendo Deus, né? E como que essa relação foi acontecendo, e como é que eu fui, porque eu não pertencia, eu frequentei algumas comunidades, né, como o Focolare. Aliás, isso é interessante, que está no seu currículo aqui, né? Você foi focolarino, não fui focolarino, eu frequentei. Frequentou? Sim. Né? E isso foi... Que é um movimento da Igreja Católica. Sim, que nasceu na Itália, fundado por Chiara Lubich, e que teve uma atuação muito forte na minha vida, que me mostrou, pela primeira vez para um garoto, vamos chamar a utopia de se viver em comunidade. Eu pude experimentar muito cedo que aquilo era possível, como os primeiros cristãos. E, com 19 anos, aí ocorreu já um problema meu, eu acho que o problema é muito mais meu, porque havia uma decisão, havia uma possibilidade de eu ser focolarino. E aí eu tinha que abdicar da minha vida, dos meus sonhos, e tinha que morar na Itália 3 anos, me formar e voltar para o Brasil e ser focolarino. O focolarino, ele é um consagrado leigo e que vai atender os objetivos da obra do focolare. E aquilo, esse conflito fez com que eu entrasse numa crise profunda e eu acabei, desistindo, inclusive, da igreja. Então, dos 19 aos 30 anos, eu saí da igreja, me afastei completamente e fui resgatado por Maria, com 30 anos de idade, numa crise de pânico, vivendo um momento muito difícil do ponto de vista profissional, econômico, pessoal. Nesses anos todos, eu diria que eu tive uma experiência profunda do filho pródigo, porque eu não cheguei até a comida dos porcos, mas eu diria que eu cheguei bem perto. Uhum. E eu sempre brinco, eu só não matei nesse período. E aí eu fiz exército, eu fui segundo-tenente do exército, pelo CPOR, eu fui uma pessoa muito rebelde, foi muito difícil. Nesse período, eu sempre brinco com a minha esposa, dizendo, nesse período eu até casei. Mas é claro que é brincadeira, mas na verdade eu entendo que a minha esposa também foi um presente de Deus, né?
E neste período todo, eu nunca deixei de sentir a presença de Deus. Nunca. E aí, com 30 anos, eu acabei sendo resgatado. E eu digo por que eu fui resgatado por Maria, porque ocorreu um fato dentro da igreja Nossa Senhora das Dores, em Avaré, que eu posso contar aqui, não está no livro, né? Eu estava vivendo naquele momento, isso foi no ano de 86, onde ninguém sabia o que era crise de pânico. E eu vivia a crise de pânico. De repente, eu tinha muitas responsabilidades, tinha uma ansiedade muito grande, a gente tinha 19 obras, eu que cuidava de tudo, era uma coisa muito forte. E eu tinha os desafios meus, eu sempre fui uma pessoa que vamos dizer, que sempre tive um desafio comigo mesmo. Eu sempre, o pior competidor sou eu mesmo. Eu impunha metas para mim, impunha coisas que eu tinha que realizar que estavam acima das minhas possibilidades, até porque não dependia só de mim. Isso tudo levou eu a um quadro de ansiedade muito grande e que me trouxe para uma crise de pânico. E eu estava muito mal, porque era recorrente essas crises, são horríveis. Para quem hoje as pessoas já conhecem a psiquiatria, a psicologia já está mais avançada nessa área, né? Porque naquela época... E já remédios, naquela época era tido como uma coisa, era estresse, era alguma coisa, enfim, ninguém sabia explicar. E eu estava muito mal, estava no final de ano em Avaré, minha família estava morando em Avaré, meus pais, e eu fui para Avaré e eu fui para a igreja. Eu fazia, então, dos 19 ao 30, eu não fui à missa, eu não fui a lugar nenhum. Abandonei, assim, é como se você tivesse tirado da tomada. E aí eu estou lá, rezando, sozinho, na igreja. Entrou o padre Almir, que ele não sabia quem eu era, porque eu não frequentava nada, ele não sabia, estava aquele jovem ali sentado, e eu estava rezando e ele veio passando assim, e ele parou diante de mim e falou assim, você quer falar comigo? Eu falei, não, padre, eu não quero falar com o senhor, eu estou aqui rezando, está tudo certo. Ele falou assim, não, você quer falar comigo? Eu falei, padre, eu quero ficar aqui quietinho, eu estou rezando, eu não quero falar com o senhor. Vem aqui. E insistiu, aí você fica, né, por educação, que eu acompanhei ele até a sacristia. Bom, isso devia ser por volta de 4 da tarde, a gente ficou conversando, quase que ele perde a missa das 7 da noite. Ali nasceu uma profunda confissão, eu diria que ali realmente eu experimentei uma misericórdia muito grande, uma paz, algo que eu não podia deixar de sentir, assim, de descrever como verdadeiro. Uma experiência de Deus muito profunda na sua vida. Profunda. Aquilo mexeu muito comigo. E aí eu fiz um recomeço, vamos dizer, de como que eu vou voltar para a igreja. Como é que eu vou voltar a tudo? Eu tinha dificuldades e eu vivia sozinho em São Paulo com a minha família, mas eu não tinha amigos, porque durante o tempo que eu morei em São Paulo, eu só estudei. Então, diferente de outras cidades que você constrói amigos, todo o meu passado de infância ficou em Piraju. Sim. Então, eu não tinha um relacionamento grande, porque os colegas de escola, os colegas do trabalho, têm uma vida individual, eu não tinha laços assim que pudessem me apoiar. E a minha família vivia no interior. E aí, como é que eu vou? Para que comunidade que eu vou? Eu morava no Morumbi. Aí o padre Almir falou, olha, você não tem vida cristã sem você viver numa comunidade, sem você estar inserido dentro da igreja. Você não vai conseguir ter uma vida cristã saudável se você não estiver inserido dentro de um contexto. E aí eu fui para a igreja São Bento do Morumbi, a qual eu frequento até hoje, que é uma igreja beneditina. E aí numa missa lá eu ouvi falar que tinham encontros da Renovação Carismática, que eram as reuniões do grupo de oração nas segundas-feiras. E aí eu fui para essa reunião e comecei a frequentar o grupo de oração. E eu devo muito, vamos dizer, a formação da espiritualidade que eu adquiri, a Renovação Carismática e também a formação dos beneditinos, porque lá eu pude fazer um curso de teologia para leigos durante 4 anos, porque a minha sede daí do conhecer, de me aprofundar na espiritualidade, era muito grande.
E aí eu li muitos livros, eu participei de muitos retiros, de muitos encontros. E eu diria que essa volta, então, eu passei a ser um cristão maduro, mais maduro. Não foi da noite para o dia. Esse é um processo que continua até hoje, né? E aí eu fui percebendo, vamos dizer, em todas as crises da empresa, e não foram poucas, porque eu sou formado em 80, então eu sempre brinco que o milagre econômico acabou na minha formatura. O milagre econômico de 70, né? Porque em 83 entrou a crise e por aí afora começou as inflações, né? Então, e aí década de 80 foi muito difícil. Muito difícil. E aí, vamos dizer, eu comecei a desenvolver, então, vamos dizer, aquilo que eu aprendia nos retiros, que era importante a oração, você ficar sozinho diante do sacrário. E eu fui, vamos dizer, me jogando nessa aventura sem muita orientação. E eu carrego uma Bíblia, tenho hoje algumas Bíblias, né? Mas a primeira, que é a 00 que eu brinco, se você pegar a Bíblia, ela está toda anotada com passagens bíblicas. Então, eu estava rezando e eu tinha muita insônia, né? Durante madrugadas, durante os momentos de orações, eu pedia para que Deus me ajudasse nas decisões que eu precisava tomar. E na medida que eu estava em oração, vinha no meu coração passagens bíblicas. Às vezes vinha a própria passagem, dizia, abra o Salmo 64 e leia lá do versículo 23 ao 25. Às vezes vinha assim, preciso. Às vezes... Chegava lá, era a resposta que você estava precisando e tudo mais. 99% era. Eu teve uma passagem que eu levei 12 anos para compreender. 12, que eu não entendi. Ela saiu e eu não conseguia entender o sentido daquela passagem. 12 anos? 12 anos. Então, espera um pouquinho que você vai contar no próximo bloco para nós essa interessante história dele aqui, que gerou um livro que eu vou mostrar para vocês agora no segundo bloco. A gente volta já.